Que Deus abençoe a sua vida. Olha só, nós estamos na nossa série. No lugar certo, na hora certa. Olha, hoje é o segundo dia. Nós iremos falar de 8 senhas durante esses 10 dias. No lugar certo, na hora certa. No primeiro dia nós vimos que Davi estava na hora e no lugar certo para vencer Golias. Vamos orar pelo dia de hoje, ó poderoso Deus. Vem, Senhor, derrama do teu poder, da tua graça e manifesta sobre a nossa vida, Senhor. Hoje, amanhã e para todo sempre. E nos dê discernimento nessa mensagem, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só o que diz a mensagem de Deus para mim e para você neste momento. Está em 1 Samuel 16, 11 a 13. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo a entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Veja que Samuel recebeu a direção de Deus para ir na casa de Jessé para ungir um dos seus ali, para que fosse rei no lugar de Saul. Mas veja que quando Jessé chega lá, os outros filhos estavam lá. E foi passando um a um, porque eles eram mais preparados. Em que sentido? No sentido da guerra, no sentido da batalha. E Samuel, ele era ali um pastor de ovelha. Então, quando chega ali e vê aqueles outros filhos de Jessé, tudo forte, grande, eles pensam que é ele. Por Davi ser o menor, ninguém passou na cabeça que era ele. Até mesmo Samuel, quando foi passando um a um. E aí, tampouco o Senhor escolheu. Veja que se a gente olhar, porque o Senhor diz assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel: não te atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior. Porém o Senhor, o coração. Então foi a hora que Jessé chamou. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante Samuel e disse: não é este que o Senhor escolheu. Então fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco escolheu o Senhor este. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. 7 filhos. E tampouco o Senhor escolheu. Mas aí fez. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor também não escolheu este. Então nós vamos ver hoje, nesse segundo dia, que o primeiro momento aqui da senha de Davi foi de ovelhas. Ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas. Era um emprego tão desprezado que os egípcios consideravam essa atividade como uma abominação. Está em Gênesis 46, 34. Olha, no entanto, Davi permaneceu fiel em sua posição. Olha, Davi não reclamou das poucas chances que tinha na vida, lhe dera. Pelo contrário, ele foi responsável com um pouco que havia sido confiado em suas mãos. O que Davi não sabia era que as ovelhas eram um símbolo do povo sob o qual ele futuramente iria reinar. Olha, Deus sempre tratou os israelitas como as suas ovelhas. Olha, se você vê o que está escrito em Salmo 78, 52, diz assim: fez sair o seu povo como ovelha e o guiou pelo deserto com um rebanho. O próprio Senhor se identificou como nosso pastor no Salmos 23.
Ele disse, ele auto-institulou, ele auto-se declarou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Já no Novo Testamento, João 10:11. Olha, isso significa que o período em que Davi cuidou das ovelhas era, na realidade, um período de treinamento para a ocasião em que ele governaria sobre o povo de Israel. Olha, a maneira pela qual Davi tratasse seu rebanho era uma demonstração para Deus de como ele administraria o seu povo. Veja que, porém, para Davi, as ovelhas eram um fardo de responsabilidade. Mesmo depois de receber a unção profética, ele continuou dedicando ao aprisco mal cheiroso, levando os animais para pastar e beberem água, correndo atrás de algumas ovelhas fugitivas, removendo os parasitas dos seus corpos, peteando o seu cabelo, enfrentando predadores que queriam devorar o rebanho. Ainda acordado no meio da noite para afugentar algum lobo que pudesse ultrapassar e o cercar. Olha, e nada do que Davi fazia era para os seus próprios benefícios. As ovelhas pertenciam ao seu pai. E você acha que a sua família lhe agradecia por todo o seu esforço? Olha, muito pelo contrário. Seu pai se esqueceu de apresentá-lo ao profeta e nem teria aguardado pelo caçulo para sentar-se à mesa. E não fosse pela insistência de Samuel. Talvez ninguém reconheça o seu esforço, a sua integridade, o seu caráter hoje. Talvez você sinta que você foi esquecido, enquanto os outros estão fazendo algo importante com as suas vidas. Olha, mas Deus está aguardando o momento certo para a sua promoção. Olha, seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor o colocará. O zelo de Davi em uma pequena área de influência provou que ele estava pronto para que, quando Deus expandisse suas fronteiras e aumentasse a sua autoridade, Davi não chamava atenção para si, mas certamente chamou a atenção de Deus, que o colocou no lugar certo, na hora certa. No lugar certo, na hora certa, mesmo Davi não estando lá, mesmo Davi apresentando as ovelhas, mesmo todos os irmãos deles ali reunidos junto com o profeta Samuel, para ungir um da casa de Jessé a rei, mas Davi não estava. Davi estava cuidando das ovelhas, Davi estava distante, Davi pegava sol, mas ninguém dava moral. Nem seu pai querido o chamou para sentar, nem seu pai lhe fez conta dele. Mas quando Deus diz a Samuel, olha, eu não olho como o homem olha, eu olho o que vocês, ser humano, não vê. Eu olho o interior. É por isso que esta primeira senha de ovelhas do cuidado é o que nós devemos ser no nosso interior. As pessoas podem até te julgar pela sua estatura, pelo seu modo de agir, seu modo de vestir, às vezes até seu modo de falar. Mas eu digo para você que o nosso Deus, ele sonda, ele conhece o interior, ele sabe como é a tua integridade diante dele. Ele sabe como é o teu temor diante do Deus Todo-Poderoso, e ele vai te colocar na hora certa, no lugar certo, para que você venha. Às vezes você acha que ninguém está te olhando, mas veja que alguém pode chamar você para uma reunião e te promover. Às vezes você acha que ninguém está te vendo, mas Deus não esqueceu de você, como não esqueceu de Davi. Vamos orar pelo dia de hoje, ó poderoso Deus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem profética. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre a nossa vida. Derrama da tua unção, derrama do teu poder, do teu bálsamo, do teu óleo sobre a vida destas pessoas, que às vezes tem sentido que está esquecida por ti, Senhor, mas sabemos que o Senhor não é aquele que deixa a ovelha para trás, que o Senhor é aquele que vai da ovelha perdida. Então restaura este homem, restaura essa mulher, e que a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, sempre esteja
sobre a vida de todos, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém? E graças a Deus por isso.